Eu quero trazer uma palavra hoje que está lá no Salmo 126, porque nós estamos orando, jejuando e profetizando os salmos de romagem, de romaria, não é? Que é do Salmo 120 a 134. Estes salmos foram escritos por Davi, um foi de Salomão e os outros não sabemos a autoria. Mas o que nós sabemos é que este compilado, da palavra de Deus eram usados pelos peregrinos, aqueles romeiros que saíam de suas casas em todo o território de Israel e alguns até de território estrangeiro e vinham para Jerusalém adorar nas festas determinadas por Deus através da lei de Moisés, que eram a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Eles saíam de suas casas, em bando, em famílias juntos, iam caminhando até Jerusalém e eles iam profetizando os salmos, criando uma atmosfera de adoração para quando chegarem em Jerusalém, quando chegassem em Jerusalém, eles pudessem então estar prontos para entregar uma adoração que agradasse ao Senhor. Isso é muito lindo, E nós trazemos isso para os nossos dias. Nós estamos saindo do lugar onde estamos, da posição onde estamos, do momento onde estamos vivendo e estamos caminhando emocionalmente e espiritualmente para um lugar onde Deus está, para um lugar alto, e vamos nos apresentar, diante do Senhor no seu trono, para que Ele então venha no nosso socorro. Estamos nessa campanha de clamor por socorro. Muitos de nós estão vivendo dias difíceis, Eu creio que a maioria, com essa pandemia, lockdown em muitos lugares, a gente vê que na Europa temos os nossos irmãos na Europa, na Itália já está no 3º lockdown e nós estamos passando pelo 2º aqui, a gente em São Paulo, nós estamos vivendo isso. Algumas pessoas estão ficando ansiosas, outras estão sofrendo necessidades, até materiais, e nós precisamos orar e agir em prol daqueles que mais precisam. Mas a palavra de hoje está no Salmo 126. Então, meu querido, abra aí a Bíblia, ou então acompanhe aqui a nossa tela, que nós vamos correr este salmo, vamos profetizar este salmo e vamos tirar verdades que são poderosas para este tempo. E a palavra de hoje, o título é Restaura, Senhor, a nossa sorte. Isso é um clamor, isso é um pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Você pode clamar aí, na sua casa. Você deve estar assistindo no celular ou na TV, sozinho ou com sua família. Declare isso, clame ao Senhor, diga: restaura, Senhor, a nossa sorte. Você sabe aqui, mais ou menos, esse salmo, ele relata um momento, onde o salmista olha para o passado, para o presente e para o futuro. Do passado, gratidão. Do passado resulta um sentimento de gratidão quando ele olha para o passado. No presente surge um clamor do seu interior. E para o futuro, ele olha com esperança. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós olhemos para o passado e que surja em nós um espírito de gratidão. Olhando para os feitos do Senhor, para os livramentos, pelas provisões que o Senhor se manifestou em nossas vidas. No presente, olhando ao redor e as dificuldades que estamos enfrentando, surge um clamor. Mas para o futuro, nós olhamos com esperança. Porque a esperança é o fruto daquele que confia no Senhor. Amém? Então vamos ler o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Olhando para o passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo diz assim: me belisca,
Parece que eu estou sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aqui vem o clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo é um salmo lindo, não é? Tem alguns ápices aqui. Todo salmo ele é muito tocante. Mas, em primeiro lugar, a gente percebe que o salmista olha para o passado. E olha para o passado com gratidão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui os israelitas estavam muito gratos pelo seu retorno do cativeiro babilônico. A gente sabe que o povo de Israel se distanciou do Senhor e começou a falsa adoração, adorando ídolos, e o Senhor veio com juízo e levou o povo cativo para a Babilônia. Você já pensou toda uma nação ser extraditada para um outro lugar? Mas ao fim de 70 anos, como profetizou Jeremias, eles voltaram. E quando eles voltaram, eles estavam extasiados, com gratidão. Como diz aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso. Sabe quando você está muito alegre, que você não contém a risada? E a nossa língua de júbilo, de gratidão, de cantos. Foi um momento de grande alegria, de júbilo. E eles então olhavam para este momento que já tinha acontecido e havia gratidão no seu coração. Eles disseram assim: as nações olharam para nós e disseram: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles constataram: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E dali eles tiraram força, porque o Senhor falou e cumpriu, porque o Senhor é um Deus de promessa, Ele cumpre as suas promessas, e tem muitas promessas na palavra de Deus. A palavra de Deus está permeada de promessas, para que nós o busquemos, e quando isso acontece nas nossas vidas, a gente precisa registrar, porque quando você estiver no presente precisando, não é, de ter esperança, você tem que olhar para o passado e lembrar dos momentos onde Deus atuou com poder na sua vida. Do passado, gratidão. A gratidão, ela gera alegria e louvor nas nossas vidas, não é? É incrível, aqui a gente vê a história de um povo. Mas você pode dizer: mas e uma pessoa? E eu queria fazer um paralelo com a vida de uma pessoa, que é a vida de Paulo. Você sabia que Paulo foi um grande apóstolo, né? Que levou a mensagem do evangelho às nações gentias, ao redor de Israel. Mas teve um momento que Deus permitiu que ele fosse preso e levado para Roma, preso. E ele estava vivendo umas circunstâncias difíceis, mas podia brotar no seu coração alegria. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve para agradecer uma oferta que a igreja, né, de Filipe tinha mandado para ele através de Epafrodito, e assim suprido as suas necessidades. Então aqui Paulo olhou para trás, para todas as vezes que aquela igreja tinha suprido a sua necessidade, e brotou gratidão no seu coração. Lá em Filipenses 4, de 10 a 19, diz assim:
o apóstolo Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava olhando para trás e estava lembrando de todas as vezes que aquela igreja já tinha se lembrado dele e tinha enviado ofertas. Ele disse assim: não por minha causa, porque eu sei viver qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Mas ele está dizendo assim, voltando aqui ao texto, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi de tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui Paulo estava olhando para os feitos, para as ofertas recebidas por aquela igreja tão amada e estava dizendo assim: olha, eu tenho gratidão por vocês. E o Senhor Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades. Ele olhava para o passado, trazia, não é, as lembranças, as coisas boas, as ofertas recebidas, e ele então profetizava a provisão do Senhor na vida daquela igreja, porque tinha no seu coração gratidão inundava o seu ser, e ele então abençoava aquela igreja. Não é? O povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, as nações olhavam para eles e diziam: grandes coisas fez o Senhor por vocês, e eles riam e eles cantavam. E aqui o apóstolo Paulo, preso em Roma, olhava para trás e lembrava de todas as vezes que ele tinha sido suprido nas suas necessidades, porque uma igreja sensível, em amor, enviava as ofertas e supria todas as suas necessidades. Então ele enche a sua boca de alegria e de júbilo e profetiza uma grande palavra, assim como eu profetizo na sua vida também. Se você é fiel a Deus, trazendo seus dízimos e ofertas, segundo aquilo que Paulo falou, eu digo também para você que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Mas a gente tem que lembrar que a gratidão sempre deve tomar conta do nosso coração quando olhamos para o passado, não é? Você pode se esquecer alguém que te deixou triste. Você deve. Tem uma frase que diz assim: posso esquecer quem me deixou triste. Esqueça das tristezas que você viveu no seu passado, mas não me esqueço jamais quem me deixou feliz. Não se esqueça das bênçãos recebidas no passado. Não se esqueça das pessoas que te tocaram, te abençoaram de alguma forma no passado. Porque aí vai surgir no seu coração a gratidão, que é a força, não é? A força que vem quando você olha para trás, para você viver o hoje. A gratidão faz a gente enxergar a vida com outros olhos. Se você tem gratidão no seu coração, não é? Tudo vai ficar bom. Mas se você é ingrato, né? Vai surgir rancor, o medo vai te paralisar.
Mas a gratidão não, a gratidão te liberta num êxtase de alegria, para que você possa viver hoje com as forças que vêm do alto. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus é a manifestação da graça, e a gratidão é fruto do reconhecimento da graça. A graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, e quando Deus nos deu a Jesus, foi a manifestação da graça, e em Cristo Jesus Ele nos supre de todas as nossas necessidades. Por isso que deve brotar no nosso coração sempre é gratidão. A gratidão nos faz olhar a vida de maneira diferente. Você pode ter levantado hoje e ter lembrado de muitas situações difíceis que você está vivendo, e o seu coração foi tomado de ansiedade. Mas eu quero dizer para você que essa verdade cura o seu coração da ansiedade. Você tem que ser tomado da graça manifesta em Cristo, da graça manifesta, não é? Em todas as horas que Deus de alguma maneira te supriu através de pessoas. Tenha um coração grato. E olhe para o dia de hoje, não olhando as circunstâncias adversas, mas olhando para o seu Deus, de onde virá o seu socorro. Os seus olhos têm que estar postos no Senhor, porque Ele é o Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, que detém tudo nas tuas mãos e pode suprir as suas necessidades. Olha do passado e adquira a força da gratidão, para que você possa viver o presente. No presente, clamor. Clame ao Senhor, não é? Orai sem cessar. Orai por hoje, orai pelo amanhã, mas não deixe de orar. Clame ao Senhor, clame no seu lugar secreto, no seu quarto, no seu carro, no banheiro, mas também clame em concordância com os irmãos. Nós estamos fazendo uma campanha, né? Todo dia em oração ao meio-dia no meu canal do YouTube. Vá lá amanhã e ore em concordância. Se você não puder orar ao meio-dia, vai ficar salvo. A hora que você puder, acione lá e ore em concordância comigo e com o apóstolo Lamartine. Mas no presente, meu querido, clamor, porque o clamor move os céus, move Deus em seu favor. A palavra lá no Salmo diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Clame agora: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Né? Nós vamos ver um vídeo agora. Eu fiz questão de pegar algo para que você veja o que significa restaurar a sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é um deserto que está no sul de Israel. E nós sabemos que no norte tem um conjunto de montanhas, de montes, chamado Monte Hermon. E de lá, através das chuvas invernais, corre, não é? Correntes de água que enche os rios, e também muitas vezes como resultado do degelo, né? Desce uma água do norte e enche os rios, e muitas vezes as torrentes vêm e água, né? E aquele deserto do sul que está seco, ele passa então a ser umidificado, umedecido com as torrentes que vêm lá do norte do Neguebe. Você vai ver o vídeo aí para que você entenda o que isso significa.
É lindo isso, gente. Não é? A gente sabe que essas correntezas, elas descem do norte até o sul do deserto. E aquilo que estava árido torna então uma terra boa, uma terra fértil. Nasce as flores, fica tudo muito lindo. Então esse clamor, o clamor do salmista usa essa figura. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque quando as torrentes de água chegam, tudo floresce e há vida e há fruto. E nós sabemos que Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus faz isso na nossa vida hoje. Aquilo que está árido na sua alma, no seu interior, Deus quer fazer brotar a alegria, o júbilo, a gratidão, a força para que você viva o hoje. Não é? E fazendo o paralelo com a vida de Paulo, a gente percebe aqui que quando ele escreve a carta aos Efésios, quando ele estava também na prisão de Roma, ele fala sobre a batalha espiritual, sobre a necessidade de orar, e ele clama assim, não é, ao povo e diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Surge então um clamor, Paulo pedindo: orem também por mim, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aquele povo, os israelitas, tinham voltado da Babilônia e tinham que reconstruir. Eles acharam cidades em ruínas, plantações abandonadas, e eles tinham que reconstruir. Então eles clamam: Senhor, restaura a nossa sorte, traz a vida como as torrentes do Neguebe traz vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo a mesma coisa: olha, vocês devem orar em todo tempo, mas orem também por mim, porque eu estou aqui, eu sou embaixador em cadeias e tenho uma obra do Senhor na minha vida. Ele olhava para as circunstâncias de adversidade, preso, mas sabia que Deus tinha algo para ele e ele precisava forças para enfrentar. O povo de Israel precisava forças para reconstruir uma nação. Paulo precisava forças para continuar o seu ministério de propagar o evangelho mesmo em cadeias. E lá ele estava, talvez preso numa casa, não é? Mas o seu espírito era livre, e através dessa liberdade ele escreveu as cartas, não é? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas de Paulo da prisão, onde ele escreveu naquele momento, para você ver que Deus, ele dá forças para a restauração. Aquele povo reconstruiu a nação de Israel. Paulo ficou firme e escreveu ali naquele lugar palavras que se eternizaram e que hoje mudam e transformam as nossas vidas. Por isso, meu querido, não importa a adversidade que você está vivendo agora, você precisa reconstruir como os israelitas, você precisa de forças estando preso em cadeias, não é? Não cadeias físicas, mas às vezes cadeias na sua alma de dificuldade. Surge então um clamor. Clame ao Senhor, clame sozinho, clame em concordância, mas clame ao Senhor e diga a Ele: Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Neguebe. E o Senhor Deus há de restaurar a sua sorte como as torrentes do Neguebe. Que coisa linda, não é? Quando a água desce o deserto que era árido, fica lindo. Fica as plantas, não é? Fica tudo florido. Gente, a gente já teve em Israel nessa época. Né? As chuvas acontecem de outubro a abril. As chuvas de inverno, onde causa esse fenômeno. Você sabe que uma época a gente estava em Israel e essa corrente ela fica tão forte que teve um acidente até. Um ônibus escolar estava numa estrada e veio essa torrente e virou o ônibus. De tão forte que ela é. Mas ela vem trazendo vida e quebrando a secura do deserto.
Não é? Lá, às vezes, em lugar deserto, tem uma placa: cuidado com as inundações. Você olha e pensa assim: esse povo está doido, isso aqui é um puro deserto, como é que tem inundação aqui? E de repente chegam, né, as águas caudalosas. Porque Deus faz isso. Talvez você esteja olhando para o seu lado e vendo o deserto, e você pode imaginar: da onde virá o meu socorro? Da onde virá a minha restauração? Restaura, Senhor, como as torrentes do Neguebe. E quanto menos você esperar, virá aquelas águas fortes, plenas, não é? Abundantes, que saem do trono de Deus para inundar a sua vida, para inundar a sua casa, para inundar o seu negócio, para inundar as suas dificuldades, para inundar a sua escassez e transformar em bênção, em abundância, em saúde em Cristo Jesus. Amém? Você recebe? Glória a Deus. Tem alguns irmãos aqui, pastores, clamando e concordando comigo. A oração é o clamor da alma, um olhar para o céu, um grito de socorro, mas também uma atitude de fé, de amor e de esperança. Assim diz Esther Correia. Mas eu tenho uma frase para você. O clamor, ele aquieta a alma. Ele aciona o agir de Deus e ele transforma as circunstâncias. Amém? Então clame, esse é tempo de clamor. Mas para o futuro, esperança. No Salmo 126, 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Os israelitas, eles entendiam que o trabalho seria árduo, mas o resultado seria bom. Eles tinham voltado do cativeiro e as plantações abandonadas iam precisar de muito trabalho. Eles iam ter que semear, e a semeadura é com dor mesmo. É debaixo do sol quente, é um trabalho físico, não é? Você vai muitas vezes semeando, porque a semeadura é tempo de espera. Você vai jogar a semente na terra e você vai esperar o seu resultado. Mas para o futuro ele olhava com esperança, porque ele diz assim: hoje eu vou semear com lágrimas, mas eu vou colher com alegria. Os feixes, eles já podiam imaginar os feixes. Quando você declara um bom futuro, você consegue visualizar um bom futuro e você consegue viver um bom futuro. Os seus pensamentos, não é, são a semente para o seu futuro, para um destino certo. Você pensa e o agir de Deus vai além do que você pede, você pensa. Então, na verdade, você tem que ter um posicionamento positivo de esperança. Esperança é o vetor positivo que te faz olhar para o futuro, imaginando, né, um cenário favorável, como o salmista. O salmista diz: olha, eu vou semear, né, com choro, mas as minhas lágrimas inundarão a terra de tal forma que eu sei que dará fruto. Você sabe que eu adoro chorar. Eu digo isso para o Lamartine, ele acha estranho. Mas quando eu entro no meu quarto e vou ter um tempo com Deus, eu adoro ler a palavra e ser tocada na minha alma e chorar. Porque eu sinto que quando eu choro, minha alma é lavada. E quando eu descobri que na palavra de Deus diz que o Senhor recolhe as minhas lágrimas, não é que todas as minhas lágrimas são contadas, aí é que eu choro mesmo. Porque eu sei que nenhuma lágrima é vertida do meu olho como resultado de um clamor, ou de um trabalho, ou de um esforço espiritual. Não é? E aqui diz assim: você vai semear com lágrimas, mas Deus vai te dar um bom resultado. Você está chorando hoje, você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O apóstolo Paulo, ele tinha esperança também de voltar e ver os filipenses. Ele olhava para o futuro com esperança. E ele diz assim, né, um texto que está lá em Filipenses 21 a 26, mas eu vou ler mais para frente. Eu pus todo o texto aqui, mas eu vou ler só uma parte. Não, acho que é melhor ler tudo, porque senão não vai fazer sentido. Ele começa fazendo uma avaliação, e ele diz assim:
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu estou aqui, se eu morrer vai ser lucro. Mas se eu viver, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangindo, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele estava aqui cheio de esperança, de ter a oportunidade de sair da prisão e ver novamente os filipenses. Ele olhava para o futuro com esperança. A gente sabe que não houve oportunidade, mas Paulo, embora estava ali, ele estava cheio de esperança, fazendo projetos para o futuro. A gente sabe que depois ele foi livre, não é? E teve uma segunda prisão, e quando ele está nessa segunda prisão, ele escreve a última carta a Timóteo. Então está lá em 2 Timóteo 4:8, e ele faz um balanço da sua vida e diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É incrível, ele está aqui pela segunda vez, não é? Sabendo que ia ser morto. E a história diz que ele foi morto, né, depois dessa prisão. Não há relatos, mas há compêndios históricos que dizem que aconteceu isso. Então ele foi ali sacrificado, mas ele sempre olhava para o futuro com projetos. E aqui ele olha então quando ele sente no espírito que ele está partindo, né? Que a sua hora é chegada. Sabe o que ele olha? Ele olha para a coroa que ele ia receber de Jesus. Então, meu querido, é assim que a gente tem que ter. Quando a gente olha para o futuro, você tem que saber que hoje você está trabalhando, mas o futuro vai te trazer um bom resultado. O apóstolo Paulo, ele trabalhava aqui escrevendo com projetos, não é? Projetando a sua vida para o futuro. E embora constatando algumas coisas fora do seu desejo e realidade, ele sempre viu o futuro com esperança. E ele chega a uma conclusão: a minha hora é chegada, mas ela não acabou aqui. Eu vou me apresentar diante de Deus e vou receber uma coroa. Eu vou ser coroado. A minha obra não termina aqui. Os meus anos foram a semeadura com choro. O trabalho de Paulo, né? A gente sabe que ele ardentemente semeou com lágrimas, com açoites, com prisões, com aflições. Mas qual foi o fruto? Você já imagina a coroa de Paulo? Você já imagina, hoje nós alcançamos o evangelho aqui no Brasil e nas nações, porque Paulo, o grande apóstolo às nações, foi corajoso o suficiente para tomar a sua caminhada e levar o evangelho aos gentios. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra dizendo: ouça a sua esperança e não os seus medos. Que a voz que você possa responder seja uma voz que vem dos céus. E a voz que vem dos céus é amor, fé e esperança. Que essas três coisas, a esperança de Deus, inunde o seu coração hoje. E que ao finalizar este clamor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, você possa crer no resultado e na resposta do Senhor, por ouvir a voz da esperança e não ouvir a voz dos seus medos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos agora, meu querido. Eu estou entrando em muitos lares, nós estamos tocando muitas vidas.
Essa mensagem, ela fica gravada, ela é postada depois no meu canal do YouTube, Lilian Pozella, às quartas-feiras ao meio-dia. Se você foi abençoado, ouça de novo, compartilhe. Porque essa é a resposta que muitos precisam neste dia. Muitos estão aflitos e amarrados nos seus medos, aflições e ansiedades. Mas a esperança traz libertação. O clamor liberta. Que você possa compartilhar essa mensagem para quem está do seu lado precisando. Poste no seu Facebook, poste nas suas mídias sociais, envie para um amigo. Muita gente está pedindo emprego porque ficou desempregado, pedindo ajuda. Você pode ajudar como pode, de diversas maneiras, agindo em favor dos seus amigos. Mas acima de tudo, você pode trazer a palavra que modifica, que salva. Então você que está aí, se você ainda não se rendeu aos pés do Senhor, crendo que Ele te agraciou, que Ele se manifestou com graça através do sacrifício de Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida, não confessou os seus pecados, você pode fazer comigo agora. Feche os seus olhos e ore agora comigo e diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Criador. O Senhor é o meu Senhor, o meu Deus. O Senhor, através de Cristo Jesus, me restaurou dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Quebra toda a minha ligação com o mal. Restaura o meu caminho. Restaura a minha sorte. Diga a Deus: Senhor Deus, restaura a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Que você seja inundado com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo que traz vida ao seu espírito, cura a sua alma, cura o seu físico. Entra agora e te inunde com a sua presença em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, nos acione através do QR Code aí na sua tela, porque nós queremos conhecer você, orar por você. E você que já tem Jesus, que essa palavra possa fazer brotar em sua vida o clamor que move os céus, não é? E aciona a ação de Deus ao seu favor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e uma boa semana em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração, um beijo para sua família, uma bênção especial para sua casa em Cristo Jesus.